Josué 7, 13 a 18. Qual é a segunda medida que devemos ter quando a obra de Deus ela para? Qual é a primeira medida? Quem lembra? Clamar a Deus por respostas. Irmãos, quantas já foram as vezes que eu e Juliana nós tivemos que parar de fazer o que nós estávamos fazendo, porque nós estávamos trabalhando, parece que a obra não estava indo para frente. E eu tive que falar para a Juliana, tem que parar e orar para Deus revelar o que está acontecendo, porque não está. Eu estou correndo, não estou tendo vitórias. E aí nós oramos, e eu já tive essa experiência, eu estou passando por uma situação semelhante, lá em Jaguariaíva. Tive que orar para Deus revelar, e Deus trouxe todas as informações. Todas as informações que eu precisava para tratar, Deus trouxe, todas, irmãos. E às vezes até eu me assusto, porque não dá para brincar com Deus não. Porque se Deus resolver agir, irmãos, ninguém escapa. Até aqueles que achavam como Ananias e Safira, olha como eu sou assim, até esses foram descobertos. Veja que interessante o capítulo 7, versículo 13 a 18. Dispõe-te, aqui Deus está falando a Josué, dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, diz Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vós, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas pela manhã, pois vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas. Ai, irmão, aqui percebe, está estreitando isso. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com coisa condenada será queimado. Ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Vocês estão entendendo o que esse texto está querendo dizer? A nação de Israel havia realizado, irmãos, uma grande conquista com a cidade de Jericó, a tomada de Jericó. Tudo estava indo tão bem. Os projetos estavam sendo alcançados. E às vezes nós chegamos à igreja e a gente começa a contar as nossas bênçãos, os projetos sendo alcançados. Contudo, quanto menos esperavam, diante de um inimigo pequeno, cidade de Ai, cidadezinha, eles vivenciaram uma grande derrota. E não era possível aceitar aquilo que estava acontecendo. Eles venceram a Jericó, cidade fortemente fortificada, e agora tiveram baixas terríveis. Uma cidadezinha tão insignificante. Ao rasgar o coração diante de Deus, Josué ouve do Senhor que havia pecado. Mas Josué poderia ter dito a Deus, mas quem pecou? Calma, Josué, eu vou dar nome por nome, e nós vamos chegar exatamente à pessoa que fez. Não tem como fugir. Eu vou mostrar exatamente quem fez. Irmãos, isso é um terror. Isso deveria trazer ao nosso coração temor. Assim também acontece em nossas igrejas, com as nossas igrejas. Quantos são os projetos interrompidos? Fracassos, igreja prova de frustrações. Quem dera, irmãos, quem dera que os inimigos fossem apenas de fora. Quem dera. Não são.
E quando menos se espera, vem conflitos, dor, angústia, levando o povo de Deus a perder batalhas. Pessoas perderam suas vidas sem ter nada a ver com o pecado do infeliz. Um inimigo invisível. Sabe como chama esse inimigo invisível? Prazer. Cobiça. É o nome desses pecados. Agora imagina, cobiça e prazer aliado a um coração rebelde, que não quer fazer a vontade de Deus. O que você acha que vai acontecer? Se não derrotas, fracassos, sofrimentos e morte. Isso vai acontecer. Prazer, cobiça aliado a um coração rebelde. Você acha que essa pessoa, ou esse povo, ou essa igreja vai experimentar o quê? O problema, irmãos, é que o pecado foi de uma pessoa. E por causa do prazer de uma pessoa, por causa da cobiça de uma pessoa, todos os demais sofreram. Acã é o nome dessa pessoa. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Acã. Acã é o nome do infeliz. A Bíblia descreve, presta atenção que eu vou falar aqui, porque isso deve trazer no seu coração uma atenção cuidadosa. Deus descreveu o nome da tribo, o nome da família dele. Deus teve que revelar o nome do pai dele, do vô dele, do bisavô dele. Sabe o que isso quer dizer? A família inteira entra em descrédito por causa de um. É ou não é? Às vezes tu está enfrentando um problema com o teu filho. Por causa do teu filho, o nome da família inteira entra em descrédito. Às vezes é a esposa. Por causa do pecado da esposa, a família inteira entra em descrédito. Às vezes é por causa do marido. Do infeliz do marido. Por causa do marido, a família inteira entra em descrédito. Veja como brincar com o pecado, irmãos, é um negócio complicado. A gente pensa que é só prazer. A gente pensa que é só uma cobiça. E a gente estraga a família da gente. A gente coloca o nome da família da gente, a reputação da nossa família, na lata do lixo. Por causa do egoísmo de um. Um camarada que só pensou em si mesmo, não pensou nas consequências. E eu pergunto a você, a troco de quê? De uma capa babilônica? De uma barra de ouro e algumas moedinhas de prata? Pois bem, foi. Valeu a pena? Para ele, na ocasião, pensando que ninguém iria descobrir, que ele poderia fazer o que quisesse, mesmo que Deus falou para ele não fazer, talvez para ele naquele momento valeria a pena. Pois bem, não valeu a pena. Porque Deus descobriu. O fato que Acã, irmãos, ele foi convocado a dar explicações. Confira comigo, versículo 9, no capítulo 7. Então disse Josué a Acã, Josué capítulo 7, versículo 9. Então disse Josué a Acã, filho meu, aqui é o Josué falando para ele, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste. Não me escondas. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué,
e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Irmãos, podemos perceber que o pecado é uma ilusão. Todo pecado é uma ilusão. Porque a gente pensa que só porque dá prazer a gente pode fazer. Mas aquilo que você quer fazer, que dá prazer, uma cobiça tua, se aquilo viola o que Deus está falando, não é simplesmente prazer, irmãos. É um ato de rebelião. E todo ato de rebelião traz consequência. Todo ato de rebelião. Irmãos, o pecado foi revelado e o autor dele também. Descobriram aquele pelo qual 300 mil homens deram retirada. Eles descobriram aquele pelo qual 36 homens. 36 homens que perderam sua família. Homens que tinham família. Homens que tinham uma vida pela frente foram mortos. Você sabe o que é você ser responsável pela morte de tantas pessoas? Por causa do seu pecado? Muitas pessoas não chegarem ao conhecimento de Cristo. Muitas pessoas se desviarem por causa da sua vida. Por causa do pecado de um homem, irmãos. 36 almas morreram. 36 pessoas morreram. Foram mortos por causa do prazer de um egoísta. Por causa da cobiça de um só. E eu lhe pergunto, seja honesto comigo, por favor. É justo? É justo? Não é para mim, não é para quem tem bom senso e também não foi para Deus. Então qual é a primeira medida? A primeira medida é clamar a Deus por respostas. Minha vida não está progredindo. A minha igreja não está progredindo. O que eu faço? Eu vou buscar respostas a Deus. Agora, toma cuidado em falar com Ele. Porque Ele vai responder. Ele vai falar. Ele falou. Segunda medida, chamar os responsáveis para uma prestação de contas. Deus foi afunilando, irmãos. Tem pecado em Israel. Chamou para a tribo. Família. Vô. Pai. É Acã. Chama o Acã aqui. Aí tem um bate-papo com Acã. Fala a verdade. Para de mentir. Para de ser um dissimulado. O que aconteceu? Pequei. Fala, dá detalhes para mim. Fiz isso, isso, isso. Está lá na minha cabana. Está lá na minha tenda. Pode ir lá. Foram lá e encontraram. Chama o cidadão para dar explicação. E às vezes, irmãos, Deus vai fazer isso. Deus vai ter que chamar você aqui à frente. Ou Deus vai ter que levantar alguém, como fez com Davi, o profeta Natan, e vai ter que confrontar esse camarada. Ele pecou contra Deus. Por que foi fazer isso? Pois bem, fez. Vai ter que dar explicação agora. Aí a casa caiu. Terceira e última medida. Aqui, irmãos, deve trazer ao seu coração de fato uma reverência, um zelo com as coisas de Deus sem medida, tá bom? Terceira e última medida, quando a obra de Deus para punir todos os responsáveis pela rebeldia iniciada por uma pessoa. Josué 7, confira comigo. Punir todos os responsáveis pela rebeldia de apenas uma pessoa. Então Josué e todo o povo de Israel tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro. E que mais? Seus filhos. Seus filhos. E que mais? Suas filhas. Seus bois,
seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel fez o quê? O apedrejou. E depois de apedrejá-los, o que Israel fez? Queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor de sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Ouça-me aqui. Se nós não podemos brincar com o pecado, muito menos com Deus. A Bíblia diz assim, irmãos: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Confesso a vocês, por isso que eu falei no começo que eu tenho medo quando Deus aplica a sua justiça. Quando Deus aplica. E a única maneira, irmãos, de apagar a ira e o furor de Deus em relação ao pecado é aplicar uma punição exemplar e severa. Acã e todos os membros de sua família foram punidos. Olha aqui. Eu sei que você tem um montão de perguntas. E eu não vou entrar no mérito da família do Acã. Eu não sei se eles eram cúmplices. Pode ser que eram. Por isso que Deus pegou todo mundo. Eu não sei se Acã estava sendo pressionado pela família. Como assim, do tipo: Acã, você está servindo ao Josué, e aqui a gente não tem nada, filho. A gente vai entrar aí nas terras aí, a gente não tem nada, é melhor você ir lá. Eu não sei se ele está sob pressão da esposa, pressionando ele, ó. Você está lá trabalhando, tipo, nossa, necessidade aqui, filho. Toma providência. Aí tem que baixar os valores para tentar. Não sei, estou aqui conjecturando. Eu não sei também se a família dele estava seduzindo ele, ou Acã estava seduzindo a família dele, eu não sei. O que eu sei, irmãos, é que Deus não comete erros. E se Deus puniu a família inteira, e Deus não comete erros, eu só posso chegar a uma conclusão: a família dele também foi responsabilizada pelo pecado de Acã. Em algum nível de comprometimento eles tinham, porque Deus não comete erros. Agora, por favor, não me peça para pontuar qual foi o erro da família. Eu não sei. O que eu sei é que Deus não comete erros. Mas existe algo que me incomoda. É a forma, irmãos, como ele puniu. Deus tem as suas formas. Quem sou eu para questioná-lo? Mas esse texto, ele me horroriza. Segundo o registro bíblico de Josué, a família inteira, irmãos, a família inteira foi apedrejada até a morte. Você já viu um apedrejamento? Se você for buscar um vídeo no YouTube pelo Estado Islâmico, você consegue ver alguns apedrejamentos. Tenta ver, eu já assisti a alguns. É terrível. E eles não foram apenas apedrejados. Deus mandou tacar fogo neles depois. Ou seja, punição severa e exemplar. Eu quero ver se depois, na próxima cidade que eles estavam possuindo, se Deus falar a eles: não pegue nada dali. Quero ver se alguém ousava pegar. Quero ver. Concluo que o pecado não vale a pena. Não vale a pena, irmãos, perder a vida por um momento de prazer. Não vale a pena perder a reputação por causa de uma cobiça.
Não vale a pena, irmão, ser apedrejado por ter sido cúmplice de papai, ser cúmplice de mamãe, ser cúmplice de obras infrutíferas das trevas. Porque quando Deus passar a régua, irmãos, não somente aqueles que fizeram, mas aqueles que consentiram também serão punidos. Se não, lê em casa Romanos capítulo 1. Lê em casa Romanos capítulo 1. Que Deus vai punir não somente aqueles que fazem o errado, mas aqueles que consentem com o errado. Não vale a pena ter seu nome e o nome da sua família em descrédito por causa de um desejo que não pode ser dominado. Não vale a pena, irmãos. Agora eu tenho um conselho a vocês todos, que serve para mim. E o conselho, Deus falou a Josué no versículo 13. A parte A do versículo. Josué 7,13. E termino nesta leitura. Diz assim o texto: Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Irmãos, antes que caia a ira de Deus sobre você, antes, porque esse mal poderia ter sido evitado, esse mal poderia ter sido corrigido, antes que caia, santifique-se. E o que é santificar-se, se não corrigir? Olha para dentro de você. Se você tem dificuldades, porque às vezes nós estamos cegos mesmo, a gente acha que tudo que a gente faz está certinho, está cego. Então peça para Deus o que o salmista pediu em Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes, irmãos, o pecado, nós estamos pecando, e às vezes o pecado nos cega, e às vezes a gente não consegue ver. Aí vem um irmão fala, vem outro fala, aí as coisas, a gente vê as coisas não indo para frente, a gente começa a deduzir, tem alguma coisa errada comigo. Então fala para Deus: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E eu acho interessante essa fala de Davi, porque foi Davi que falou, irmãos. E ele teve alguns momentos na vida dele que ele escondeu, ele foi um dissimulado, ele mentiu. Antes que a ira de Deus caia sobre você, minha sugestão é: santifique-se. Confesse a Deus e arrependa-se. Não pense você que Deus vai deixar impune pecado, porque Ele não faz isso. Ele não varre sujeira para debaixo do tapete. Deus revela, Deus confronta e Deus disciplina. É o que esse texto nos mostra. Deus sempre revela, sempre vai confrontar e sempre vai disciplinar. Espero que Deus tenha falado no seu coração, isso possa ter gerado temor dentro de você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.